Meus amados irmãos, tão somente ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor. Nós saudamos aos nossos queridos que nos acompanham pela internet, que estejam cultuando a Deus conosco, aos nossos visitantes ilustres, nossos convidados, aos membros da igreja, aos congregados. Nós estamos aqui na presença do Senhor e queremos fazer o melhor para a honra e para a glória dele. Nos congratulamos com o coro Boas Novas e rogamos a bênção do Senhor sobre esse ministério que é tão importante. Eu estava olhando ali, os irmãos do coro estão de costas para mim. Eu não vou pedir a maldade que vocês fiquem olhando para mim o tempo todo, porque senão eu vou dizer uma coisa que acho que nem existe mais hoje. Emplástico Sabiá, existe ainda? Emplástico Sabiá é do tempo quando o coro começou, né? Então, eu só queria um compromisso de vocês, né? Que vocês não olhando para mim, mas estivessem olhando para a Bíblia e concentrados, tá certo? Porque senão todo mundo vai terminar com dor no pescoço. E eu queria lhe convidar a abrir a Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 1. Particularmente tenho um carinho muito especial pelas epístolas de Paulo. Tenho, ao longo desses anos, estudado e lido comentários e lido texto bíblico, meditado, e nesses últimos dias eu tenho me detido especialmente na carta aos Filipenses. Tenho lido e relido essa carta e eu creio que não é um privilégio meu apenas. Eu creio que muitos de vocês têm feito o mesmo, conhecem muito bem essa pequena carta de apenas 4 capítulos, e eu queria pedir a sua preciosa atenção para a leitura que irei fazer, desde o verso 3 até o verso de número 26. Mas vou me deter especialmente nessa noite dos versos 19 a 26, mas só por uma questão de contexto, vou fazer a leitura a partir do verso 3, Filipenses capítulo 1. Assim diz a palavra de Deus. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, santificar-vos e que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo,
está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. E eu queria que você lesse comigo agora, vamos ler juntos, 19 a 26. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Chama a atenção para essa palavra linda de Paulo. Também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Um slogan que o Coro Boas Novas tem adotado é: somente a Deus a glória. E o apóstolo Paulo tinha isso não como um slogan, mas como um propósito de vida. Cristo será glorificado, quer eu viva, quer eu morra, Ele será glorificado. Vamos orar. Deus amado, obrigado pela Tua palavra tão preciosa, tão rica, tão tocante, que nos emociona, mas nos instrui também, nos alimenta, nos ensina os princípios verdadeiros da Tua palavra. Deus, nós somos tão débeis e carecemos tanto da Tua graça. Então agora, vem ao nosso encontro e socorre-nos, Senhor, e ilumina-nos e inclina o nosso coração para só temer o Teu nome, e que a Tua palavra seja verdade na nossa boca, e que seja esse o propósito da nossa vida, Te glorificar em qualquer situação, qualquer circunstância. Oramos mais uma vez pelos nossos irmãos saudosos dos seus entes queridos. Nós sabemos que o Senhor é o Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação. Conforta esses nossos queridos, Senhor. Rogamos pelos nossos queridos que estão também hospitalizados ou no leito em casa. Afofa-lhes a cama. Concede a cada um deles o conforto do Espírito Santo. E glorifica o Teu nome aqui nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Alguém disse que nossa época é marcada por um individualismo narcisista. Estou preocupado apenas comigo, com minhas coisas, meus interesses, meu prazer, minha alegria, o quanto vou ganhar. É esse o mote do mundo. O importante é ser feliz. O importante é ser feliz. Esse relacionamento não é lícito, ora, mas seja feliz, vá em frente. É isso que o mundo diz. O Evangelho nos ensina algo bem diferente. A questão não é o que o mundo diz, mas a questão é: isto estará agradando a Deus, estará glorificando a Deus, e devemos nos pautar por essa verdade.
Quando Paulo escreveu essa carta, queridos, que é chamada e conhecida como a carta da alegria, estava preso. A Bíblia diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E Paulo, um missionário, um apóstolo, um homem apaixonado pela obra, apaixonado pelo Senhor Jesus, com um coração fervoroso para cumprir a sua missão, tinha um plano. O plano era chegar à cidade de Roma e ser enviado pela igreja de Roma ao Ocidente. A igreja de Roma estava localizada estrategicamente. Ele manifesta isso quando escreve sua terceira carta, quando estava na terceira viagem missionária e escreveu a sua epístola aos romanos. No entanto, no plano de Deus, Paulo foi a Roma, mas foi como prisioneiro. Não tinha liberdade para ir à sinagoga, não tinha liberdade para ir às praças, não tinha liberdade para ir às ruas. Ele disse: eu estou algemado, mas a palavra de Deus não está algemada. Ele foi a Roma de outra maneira, que não havia planejado, mas ele tinha uma convicção clara de que o Senhor estava dirigindo a sua vida. John MacArthur, fazendo um comentário da carta aos Filipenses, ele diz uma coisa bem interessante sobre o Paulo. Para ele, o apóstolo Paulo, não importava se ele estivesse preso, se fosse caluniado, se seria ou não executado. Paulo não estava preocupado com essas coisas. E John MacArthur diz o que é que de fato importava ao apóstolo Paulo. É que o evangelho estava sendo pregado, é que ele estava confiante de que, apesar de circunstâncias negativas, a causa do Senhor triunfaria e ele poderia enfrentar a morte sem medo. Se eu tiver de morrer, morrerei. Eu sei que o Senhor haverá de cumprir o seu propósito. Veja que estilo de vida maravilhoso. Mais adiante ele estabelece um dilema. Olhe, vocês já ouviram essa expressão, né, do dilema de alguém: casar ou comprar uma bicicleta. Já ouviram isso, né? Esse é o dilema de algumas pessoas, né? Então algumas pessoas estão com um dilema: continuo nessa casa ou vou para outra casa? Continuo nessa cidade ou vou para outra cidade? Faço essa pós-graduação ou não? Faço um programa de doutoramento ou não? Compro ou não compro? Queridos, quanto todos esses conflitos sejam lícitos, né? O problema é quando somente essas coisas ocupam a mente e enchem o coração. O dilema de Paulo era outro: eu não sei se permaneço aqui dando frutos, ou se vou partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Vejam, queridos irmãos, mas por vossa causa é necessário que eu permaneça e continue dando frutos. Vejam o que é que ocupava o coração de Paulo. Quando a reforma aconteceu no século XVI, todos nós que estudamos sobre a reforma, que lemos a história da igreja, nós lemos constantemente. Os autores, em geral, eles escrevem que a reforma foi um avivamento, um movimento do Espírito Santo, e foi uma chamada à igreja, para que a igreja voltasse à palavra de Deus. Eu creio que nós estamos urgentemente carecendo de uma reforma, porque nós estamos vivendo, queridos, um cristianismo pálido, um cristianismo dominical, um cristianismo sem compromisso. Eu penso em Deus às vezes no domingo, mas de segunda a sábado sou eu e eu mesmo, é minha agenda, são meus planos, são minhas coisas, são meus negócios, são meus lucros, meus dividendos, é minha agenda. E o que os reformadores nos ensinaram é que
somente a Deus deve ser dada a glória. Os reformadores ensinavam que uma pessoa do lar, um advogado, um médico, um patrão, um empregado, um trabalhador do campo, o propósito de sua vida era glorificar a Deus. Quando nós recebemos aquele missionário indígena aqui, ele veio acompanhado por um amigo. Eu já conhecia o missionário que trabalha lá no Amanagé, mas não conhecia esse amigo. E ele foi à sala antes de iniciarmos o culto aqui para orarmos, e eu, como não conhecia, perguntei: você é missionário também? Querendo saber se ele era do Amanagé também. Ele disse: eu sou missionário. Achei muito interessante a resposta dele. Sou missionário lá em Suape. Ele trabalha no complexo industrial de Suape, mas ele diz: eu sou um missionário lá. Porque eu lhe digo, querido, que na sala de aula, no consultório, no escritório, numa repartição pública, um servo de Deus não deveria ser menos missionário do que alguém que está no projeto Amanagé ou em outro campo. É isso que nós temos perdido. Missionário é Flávio Ulisses, missionário é Ronaldo Lidório. Missionários são esses. Eu sou profissional liberal, eu sou executivo, eu sou patrão, eu sou funcionário, eu sou estudante, eu sou engenheiro, eu sou médico. Nada disso. Nós somos servos de Deus, queridos. E é isso que deve arder no nosso coração. Esse propósito nós devemos viver para agradar e glorificar a Deus. E quando eu li esse texto de MacArthur, eu fiquei impressionado. O apóstolo Paulo, preso ou não, caluniado ou não, executado ou não, isso não importava, porque ele sabia: minha vida foi consagrada ao Senhor, a minha vida é para a glória de Deus. Se eu tiver de morrer, Deus será glorificado. Se eu continuar vivo, Deus será glorificado na minha vida. E eu quero lhe chamar exatamente a isto. E eu queria olhar com você especialmente agora, versos 19 a 21. E eu queria destacar aqui 5 realidades em que essa confiança de Paulo estava baseada. Olhe comigo esse texto, tão lindo. Queria até pedir mais, que você lesse comigo novamente. Quero ver se sua Bíblia está aberta mesmo. Capítulo 1, 19 a 21. Vamos lá. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A primeira realidade: Paulo tinha uma confiança firme, inabalável, nos preceitos do Senhor. Essa expressão aqui, que aparece no verso 19, porque estou certo. Algumas versões dizem, pois eu sei. Essa expressão no texto original diz algo como saber de algo com certeza. Essa era uma convicção dele. Confiança nos preceitos do Senhor, confiança na palavra do Senhor. Por isso esse homem escreveu Romanos 8:28, que a gente conhece bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo tinha essa convicção no coração. Por exemplo, nós lemos lá em Atos 23, quando Paulo foi preso em Jerusalém e foi conduzido para essa prisão de Roma, onde estava quando escreveu aos Filipenses. Eu vou apenas citar, não precisa abrir a Bíblia aí para você não desconcentrar, eu vou citar o texto que eu tenho aqui escrito, Atos 23, 1, quando Paulo estava diante do Sinédrio. Diz o texto assim, Lucas registrou isso: fitando Paulo os olhos no Sinédrio, disse: varões e irmãos,
tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até ao dia de hoje. Olha que coisa linda. Esse homem está preso pelas autoridades judaicas, está perante o Sinédrio, uma espécie de Supremo Tribunal Federal para o povo judeu. Ele está diante dessas autoridades, 71 membros do Sinédrio. E ele tem essa palavra, ele está preso porque é acusado de falar contra Moisés, contra a lei, contra o templo, contra o Velho Testamento, a Velha Aliança. Essas acusações são falsas. E ele olha agora para o Sinédrio e diz: tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Mais adiante, Atos capítulo 24, verso 16, ele foi preso em Jerusalém, agora tinha sido transferido para Cesareia Marítima. E quando ele está diante do governador, lá em Cesareia, ele disse: por isso também me esforço, por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Na segunda carta aos Coríntios, quando ele estava em Éfeso, na terceira viagem missionária, capítulo 1, verso 12, ele diz: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. Isso é um homem que tinha uma confiança nos preceitos divinos, um homem que andava na presença de Deus, um homem que sabia: eu estou constantemente sendo avaliado pelo Senhor. Queridos, se nossa época marca um individualismo narcisista, nós vivemos também uma época de mentira, de hipocrisia, de engano, de um faz de conta. E Paulo tinha essa convicção. Ele estava sempre na presença de Deus. Ele não podia fugir da presença de Deus. Estava sendo avaliado constantemente pelo Senhor. Ele cria assim na palavra de Deus. Quando ele escreveu a Timóteo, primeira carta, logo depois de ter deixado essa prisão em Roma, capítulo 1, verso 5 da primeira carta, ele diz: ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor, que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Ainda nessa primeira carta a Timóteo, no 3º capítulo, 9º versículo, ele diz: conservando o mistério da fé com a consciência limpa. E quando escreveu 2 a Timóteo, preso em Roma novamente, a segunda prisão, a sua última carta, está escrito lá, capítulo 1, versículo 3: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Sabe a consciência que Paulo tinha? O Senhor está agindo, está reinando, eu estou na presença dele, eu creio na sua palavra, eu creio nos seus preceitos, e ele está conduzindo a minha vida e fazendo com que todas as coisas contribuam para o meu bem, para o triunfo do Evangelho e, acima de tudo, para a glória de Deus. Quando a gente comemora um aniversário de um coro, que é um ministério importante da igreja, que cada corista guarde isso no coração, que sua vida toda esteja fundamentada nessa verdade, a consciência e confiança nos preceitos de Deus, de sua vida, de sua consciência, que não basta apenas ensaiar, não basta apenas cantar bonito, é preciso viver bem para a glória de Deus. Quando você ensaia aqui na quinta-feira à noite, ou às vezes na terça e na quinta, o que o Senhor admira não é somente a sua pontualidade, a sua assiduidade, mas é a sua vida. É como você está em casa, é como você está no trabalho, é como você está na escola, como você está nos negócios, como é a sua conduta, como é a sua relação com os preceitos do Senhor. É isso que conta. A segunda verdade, vejam, Paulo está preso, e ele está escrevendo à igreja
dos Filipenses, é muito interessante a gente pensar isso. Bom, ele escreveu para manifestar gratidão, porque os irmãos tinham sido generosos para com ele, mais uma vez, porque a igreja de Filipos havia se associado com ele desde o início do Evangelho. Quando Paulo pregou o Evangelho em Filipos e foi para Tessalônica, 170 e poucos quilômetros, os irmãos filipenses já se associaram com ele. E agora, quando Paulo estava preso em Roma, os irmãos mandaram um membro da igreja querido, Epafrodito, para que Epafrodito levasse uns donativos e trouxessem notícias do apóstolo. Então ele escreve para agradecer, ele escreve para falar de sua condição, como é que ele estava. Ele escreve para tranquilizar o coração da igreja, para dizer, olhem, as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Ele escreve para instruí-los quanto à unidade. Isso é muito importante na vida da igreja. Rogo a Evódia, rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele escreve para alertar a igreja quanto aos falsos mestres. Ele escreve para glorificar o nome de Deus, para agradecer pelas orações da igreja. E essa é a segunda base da confiança de Paulo. Ele confiava nas orações dos irmãos. Olha aí a segunda parte do verso 19. Pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo me redundará em libertação. Vejam, o apóstolo Paulo cria na soberania ilimitada de Deus. Ele tinha plena convicção de que a palavra de Deus seria cumprida. Ele cria firmemente que o propósito de Deus seria realizado. Mas preste atenção nisso. Ele também sabia que o plano de Deus incorpora as orações do povo de Deus. Paulo sabia disso. Parece-me, queridos irmãos, que nós não sabemos dessas coisas. Geralmente nas igrejas, quando não avivadas, a reunião de oração geralmente é a menor reunião da igreja. E nossa vida de oração individual também não é profunda. Porque na verdade, queridos irmãos, o fato é que nós não acreditamos mesmo que alguma coisa vai acontecer. É duro ter que dizer isso, mas na verdade, sendo honesto, é que a gente não espera mesmo que venham as respostas. Porque se nós tivéssemos essa convicção, nós oraríamos mais. Agora vejam esse homem de Deus. Fico impressionado com isso. Esse homem, Paulo, foi o que foi pela graça de Deus. Ele não era uma pessoa especial em si mesmo. Ele o foi na nossa avaliação, porque foi um escolhido de Deus e foi agraciado pelo Senhor com muitos dons. Vejam, esse homem foi convertido de uma maneira extraordinária pelo Senhor Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Esse homem ficou sem enxergar nada por 3 dias. E quando o Senhor mandou Ananias ao local onde estava Paulo, Ananias ficou com medo, porque Paulo, perseguidor da igreja. E o Senhor tranquilizou o coração de Ananias, dizer, pode ir lá, Ananias. Ele está orando. Ele está orando. E na sua oração ele viu um homem impondo as mãos sobre ele. Esse homem é você, Ananias, vá lá. Ele está orando, um sinal de que era um homem convertido. Às vezes eu tenho citado aqui Martinho Lutero. Lutero original mesmo, né? Reformador, não um genérico, né? Martinho Lutero, já li alguns escritos referindo-se a essa palavra dele. Dizem que ele orava pelo menos 1 hora por dia. Mas quando ele tinha uma agenda muito cheia, muitos compromissos, ele dizia assim, eu tenho tanta coisa para fazer hoje, que eu precisarei orar 2 horas. É muito diferente da gente, né, querido? Eu tenho tanta coisa para fazer, Deus sabe. Olha, eu tenho um relatório.
eu tenho monografia, eu tenho semana de provas, eu tenho dissertação, eu tenho WhatsApp, eu tenho tanta coisa para fazer que o senhor vai me desculpar, mas não dá para orar, não. Né? Honestamente, queridos irmãos, eu não é assim. Minha agenda é tão cheia. E o apóstolo Paulo está aqui, preso. Ele está dizendo, a palavra de Deus não está algemada. Ele tem convicção, o Senhor está no controle de todas as coisas. Mas ele está dizendo, pela provisão do Espírito Santo e pelas vossas orações, eu até creio que serei posto em liberdade. Lembram-se o que está escrito lá em Tiago 5,16? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Romanos 15:30, Paulo escreveu à igreja em Roma dizendo, rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Ele escreve à igreja e diz, lutem comigo em oração. Aos Efésios, depois de escrever a respeito da armadura, de falar de cada componente da armadura de Deus, Efésios 6:18-20 está escrito, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Esse homem está dizendo, orem por todos os servos de Deus, orem por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para que eu saiba como me conduzir. Queridos, Paulo cria na oração, a igreja cria na oração, nós já nos acostumamos com esse texto, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor. Todos nós conhecemos isso. A igreja primitiva cria nisso. Parece-me que nós não cremos nisso. A oração para nós não é tão importante, não faz parte da nossa agenda. Parece-me que só naqueles momentos de aperto, de crise, de luta, de dor, de necessidade, a oração é transformada mais em uma reunião de negócios com Deus. Não tem muito a ver com comunhão com Ele, com deleite na sua presença, com a certeza de que o trono da graça está acessível. Aos Tessalonicenses, na primeira carta, capítulo 5, verso 25, está escrito, o apóstolo dizendo àquela igreja, irmãos, orai por nós. Na segunda carta aos Tessalonicenses 3:1, finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague, seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Nada é mais encorajador para aqueles que estão envolvidos no ministério do que ouvir de alguém, estou orando por você. Você está na minha lista de oração, no meu caderninho de oração, estou orando por você. Essa era uma convicção que Paulo tinha. Confiava nos preceitos do Senhor, confiava nas orações do povo de Deus. Terceiro lugar, ele tinha uma confiança na provisão do Espírito Santo, como está ainda aqui no verso 19, pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, que é o Espírito Santo. Então vejam bem, os preceitos de Deus, ou a palavra de Deus, as orações do povo de Deus, e aqui ele está falando do poder do Espírito Santo. Então, a palavra de Deus, as orações do povo de Deus e o Espírito Santo trabalham em conjunto. Há uma harmonia nesses trabalhos. Nós temos estudado na nossa escola dominical material tão rico, tão profundo. Estudamos sobre a pessoa do Espírito Santo. Lembram-se dessa lição? Da obra do Espírito Santo.
quando Jesus está preparando o coração dos discípulos, falando do seu sofrimento, de sua morte, se despedindo dos discípulos, ele começa dizendo: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, credes em Deus, crede também em mim. E capítulos 14, 15, 16 do Evangelho de João, ele fala a respeito do Espírito Santo. Separei aqui um texto no capítulo 14, verso 16, 17 e o verso 26 do capítulo 15. Está escrito assim, estão registradas essas palavras do Senhor Jesus. Jesus disse: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, outro da mesma natureza, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. E em João 15, 26, quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Evangelho de Marcos, capítulo 13, verso 11, essa é uma palavra linda do Senhor Jesus. Jesus dizendo aos discípulos, está falando aqui em Marcos, esse momento da perseguição por causa da fé, por causa do Evangelho, e o Senhor estava dizendo aos seus discípulos, e diz à igreja: quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos foi concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Quando a gente lê sobre a igreja perseguida dos nossos dias, o Espírito de Deus é quem consola, quem anima, quem fortalece, quem dá ousadia, quem dá poder àqueles irmãos para permanecerem firmes, mesmo em meio às tribulações e às adversidades. Lucas 12, verso 12, é fácil de guardar essa referência, é uma palavra de Jesus também, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. E aos Romanos, capítulo 8, verso 9, Paulo escreveu: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olhem, queridos, olhem bem, nenhuma palavra na Bíblia está posta aqui aleatoriamente, por um descuido essa palavra entrou. Não, esses escritores o fizeram sob a inspiração do Espírito Santo. E quando Paulo aqui pelo Espírito Santo usa a palavra provisão, a provisão do Espírito, essa palavra no texto original descreve uma oferta completa, abundante, suficiente para atender às necessidades. Você sabe quando chega aquela oferta, aquela bênção, e você diz: era do tamanho da necessidade. Foi o que Paulo disse aos Filipenses: recebi tudo e estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que veio de vossa parte. Mas aqui ele está falando de uma provisão do Espírito de Deus. Eu sei, meu irmão, minha irmã, que você tem experimentado isso. Naquele dia duro, naquele dia mau, naquele dia da adversidade, o Espírito de Deus vem como um bálsamo sobre a sua alma. O salmista disse: não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, e os homens nos teriam engolido vivos. O Senhor me assistiu. O Espírito Santo dá orientação quando a gente não sabe o que dizer. O Espírito Santo nos ajuda a orar, porque nós não sabemos orar como convém, mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo é fonte de poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. O Espírito Santo é poderoso para produzir frutos na nossa vida. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, mansidão, bondade, benignidade, fidelidade, domínio próprio. É o fruto do Espírito Santo de Deus em nós. Paulo tinha essa confiança na provisão do Espírito Santo. Em quarto lugar, a confiança na promessa de Cristo, que está aqui na primeira parte do verso 20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado.
Essa expressão ardente expectativa fala de uma grande esperança, de uma grande expectativa. Sabe o que literalmente essa palavra quer dizer? É quando você está esperando alguma coisa, ou por exemplo, você vai ao aeroporto buscar alguém, ou na rodoviária, e você está ansioso por ver aquela pessoa, e você não para de olhar do relógio, e você olha lá no painel, e você olha e olha e olha, e quando se foi o voo, a aeronave no pátio, você fica na expectativa daquele portão abrir para ver a pessoa, as pessoas queridas. É essa a ideia aqui, de alguém que estica o pescoço assim para ver. Paulo está falando sobre essa grande expectativa, essa grande esperança. E qual era a grande expectativa? Que pela provisão do Senhor, ele continuaria sendo instrumento para exaltar o nome do Senhor por meio da obediência. Queridos irmãos, se os membros do coro Boas Novas, se cada um tiver no coração essa ardente expectativa, eu quero continuar agradando o Senhor, e pela provisão dEle, eu vivo nessa expectativa, pela provisão dEle, eu vou agradar ao Senhor. Quando a gente começar a entender o que significa o ministério, servir, a gente não faz para agradar o maestro, a gente não faz para agradar o ministro de música, a gente não faz para ficar bem na fita, a gente faz para agradar a Ele, ao Senhor, com a provisão que vem dEle. Eu vou ensaiar e fazer o meu melhor, não é para que o maestro me elogie, ou que ele reclame de mim se eu faltar, não é isso. Mas eu vou fazer porque eu quero agradar ao meu Senhor. Isso muda, queridos. Essa era a expectativa de Paulo. Ele se alegrava, porque pelo fato de se manter fiel, pela graça de Deus, ele seria um instrumento para exaltar o nome do Senhor. Tudo muda na nossa vida. Tudo muda na nossa vida. Quando a gente vive com essa confiança na promessa de Cristo e com essa ardente expectativa. É para Ele que estou fazendo. Os servos de Deus no passado nos ensinaram isso. Os reformadores nos ensinaram isso. Queridos, nossos pais na fé, aqueles homens e mulheres de Deus, muitos deles já na glória, eles nos ensinaram isso. Então nós precisamos de uma reforma na igreja, nós precisamos de compromisso. Nós precisamos resgatar o significado do dia do Senhor. Estava conversando com alguém que estava me lembrando que houve um tempo, não sei se em toda a Grã-Bretanha, mas pelo menos na Inglaterra, não havia partidas de futebol aos domingos, porque eles tinham essa convicção. O domingo é o dia do Senhor. Aí eu sei que vem aquele argumento espiritual, todo dia é dia do Senhor, e é mesmo. Mas o Senhor determinou um dia específico, exclusivo, para ser dedicado a Ele. Queridos, nós temos profanado o dia do Senhor. Se marca aniversário, dia do Senhor. Futebol é dia do Senhor. Não importa, meu time. E eu lhes digo, queridos, nós nem temos futebol para isso, viu? Todos os três, tenho certeza disso. Nem futebol para isso a gente tem, para encher os olhos. Mas ainda que tivesse, ainda que fôssemos torcedores do Barcelona, do Manchester United, ainda que fôssemos, o dia do Senhor é um dia do Senhor, que deveria ser um dia de deleite, um dia santo, de consagração. Nossos pais nos ensinaram isso. Os nossos símbolos de fé, os símbolos de fé que nós adotamos, ensinam isso. Fidelidade para agradar a Deus, a gente perdeu isso. Isso é do passado, gente. Que nada. Isso é do tempo de Rockwell Smith, né? Não é
é para nós, não. Queridos, há princípios na palavra de Deus que são inegociáveis. Nós temos sido profanadores e mais, nós perdemos a consciência disso, a gente perdeu a sensibilidade. A gente não se importa mais com isso, com a presença do Senhor, com a santidade do Senhor, que nossa motivação é agradar ao Senhor. Nós somos envolvidos pelo espírito da nossa época que diz: o importante é ser feliz, então vá em frente. É isso que o mundo diz. Mas o que a palavra de Deus ensina o importante é agradar a Ele. Isso é que é importante, que deve marcar a nossa vida. Quem sabe se nós tivéssemos essa postura, quando alguém nos convidar para um aniversário, dia de domingo, a gente dizer assim: eu já tenho um compromisso, não posso, obrigado pelo convite, eu já tenho um compromisso. Sim, mas o seu compromisso não dá para negociar, não. Eu já tenho um compromisso. Imaginem a gente dizer isso: eu tenho um compromisso com o Senhor. Quando alguém fez a tabela do futebol, queridos, nós já tínhamos um compromisso marcado com o Senhor. A gente tem perdido isso, a gente precisa resgatar isso em nome de Jesus. Em quinto e último lugar, eu não sei se o coro vai me convidar outra vez, não é? Porque se a gente queria uma coisa assim, light, de gratidão, não é? Bom, eu preciso ser fiel à palavra do Senhor, não é? Último lugar, confiança no plano de Deus. Segunda parte do verso 20 e o verso 21. Também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo tinha uma expectativa de que seria posto em liberdade, mas ele não sabia, porque só o Senhor conhece o tempo e todas as coisas. Ele não sabia com clareza se o plano de Deus seria o de ele continuar servindo e exaltando a Deus através da vida, do seu ministério, ou por meio da exaltação final da morte. O que ele tinha convicção é de que a vontade de Deus seria plenamente feita, o plano de Deus seria realizado. Estava vendo alguns textos, por exemplo, Atos 20 e 24, quando Paulo, reunido com os presbíteros de Éfeso, lá em Mileto, se despedindo deles, dando instruções a ele, dizendo de sua passagem pela Ásia Menor, por Éfeso, ele disse: vocês são testemunhas, desde o primeiro dia que eu cheguei, do meu procedimento, como exortei a cada um com lágrimas, indo de casa em casa, como uma ama cuida dos seus filhos, eu cuidei de vocês. Agora estou partindo, sem saber o que me acontecerá. Só sei que me aguardam cadeias e tribulações. Mas o verso 24 de Atos 20 diz: porém, em nada tenho a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor para a glória de Deus. Agora, quando ele já estava em Jerusalém, antes de ser preso, veio um profeta chamado Ágabo, pegou o cinto de Paulo e o amarrou, dizendo: olha o que espera pelo dono desse cinto. Aí os irmãos começaram a chorar, comovidos pelo muito que amavam o apóstolo. E Paulo disse àqueles irmãos queridos, e disse fraternalmente: por que é que vocês estão chorando? Estão derretendo o meu coração. E nós lemos em Atos 21, verso 13: eu estou disposto não apenas a sofrer, mas até mesmo a morrer pelo Senhor. Confiança no plano de Deus. Aos Romanos, capítulo 14, de 7 a 9, está escrito: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de vivos como de mortos. Pelo fato de ele confiar plenamente no plano divino, ele podia dizer: olha que afirmação ousada, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que palavra preciosa. Preste atenção nessa lista que vou ler agora para vocês. E para mim também. Olha essa lista: riqueza, poder, influência,
posse, prestígio, posição social, boa saúde, negócios, sucesso profissional. Queridos, não são essas coisas que perseguimos? Parece-me que o que dá sentido à vida é a conquista dessas coisas. Parece-me que a gente mede a bênção de Deus pela prosperidade. Quando a gente prepara a declaração de imposto de renda e a gente diz: olha, meu patrimônio aumentou, eu sou um abençoado. Lembro-me de um velho pastor que nos alertava: existe uma diferença entre bênção e resultado. Talvez esse resultado não seja bênção, mas apenas resultado da sua esperteza, resultado da sua malandragem, resultado de ter pisado os outros, resultado de ter levado vantagem. Há uma diferença entre bênção e resultado. Mas essa lista que eu citei aqui, vejam, todas essas coisas são transitórias, todas elas. Eu lhe pergunto: vale a pena passar a vida toda correndo atrás de coisas transitórias ou atrás daquilo que é eterno? Quem foca sua vida apenas nessas coisas não pode dizer: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso era um homem verdadeiramente cristocêntrico. Quando eu digo isso, estou dizendo que tem algo de ilícito na sua prosperidade, porque Deus prospera seus filhos, Ele abre portas, Ele abençoa, né? A grande questão é: onde é que está o meu coração? Porque o Senhor disse que o nosso coração estará sempre no nosso tesouro. Mas o que é tesouro para nós? Paulo disse: para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Concluindo, queridos, esse homem de Deus, pela graça do Senhor, confiou, amou e testemunhou do seu Senhor. Em todos os sentidos, sua vida foi dedicada a Deus e dependente de Deus. O Senhor era a sua única esperança, glorificar e agradar ao Senhor era o seu único propósito, a única razão do seu viver era Cristo. Ele viajou para Cristo, ele pregou Cristo e para Cristo, ele viveu para Cristo, ele sofreu por amor a Cristo, ele morreu glorificando a Cristo. E nós podemos dizer, pela graça, ele está com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. E a sua confiança estava baseada exatamente nessas 5 realidades: nos preceitos do Senhor, na palavra do Senhor, nas orações do povo de Deus, na provisão do Espírito Santo, na promessa de Cristo e no plano de Deus. Nós precisamos resgatar essas verdades, queridos. Nós precisamos ser despertados. Nós precisamos de um avivamento. Senão nós vamos viver uma vida cristã rasa, aquela mesmice, aquela coisa sem graça. Sabe, aquela vida cristã que vive de episódios. De vez em quando um movimento, um evento, um acontecimento, uma festa, e aí a gente se anima e tal. Depois passa a festa, passa o evento, passa o movimento, e a gente volta àquela mesmice, aquela vida rasa, sem profundidade, sem paixão. Que o Evangelho nos ensina é uma vida que vai crescendo, assim como a luz da aurora, que vai brilhando, até ser dia perfeito. Que a nossa vida seja para a glória de Deus. Você que é um servo do Senhor, uma serva de Deus, que esses princípios da palavra encontrem um lugar no seu coração, encontrem um lugar no meu coração. Você que está desviado dos caminhos do Senhor, eu lhe pergunto: você acha que Cristo morreu por você para viver esse tipo de vida? Esse tipo de vida, sem amor pelo Senhor, sem compromisso, sem fervor, sem adoração. E você que ainda não entregou sua vida a Jesus, você não encontrará sentido para a vida fora da presença do Senhor, dos braços do Senhor. Como disse Jesus, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma?
Só o Espírito Santo de Deus pode aplicar a palavra ao nosso coração. E a palavra do Senhor diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Quero lhe convidar a um tempo de oração. Depois o coro vai quebrar esse momento cantando mais um hino ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe.